Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Toreal aqui. Esta é a aula 6 do curso de Como Fazer Conquistas no Retro Achievements e essa é uma das aulas mais importantes. Essa aula eu vou ensinar a como encontrar endereços na memória. Para ser sincero, essa devia ser uma das primeiras aulas, talvez a primeira ou a segunda. Mas o curso acabou surgindo de forma espontânea, de forma orgânica. Um usuário acabou me perguntando algumas dúvidas, essa virou aula 2, um vídeo que eu já tinha feito ano passado acabou virando aula 1, e aí a partir da aula 3, 4 e 5 foi mais para ajudar os novos usuários, explicando as novas ferramentas, as ferramentas básicas, desculpa, mas essa aqui deveria ser talvez a primeira aula, que é a aula sobre como encontrar endereços na memória. Bom, extremamente importante para quem está iniciando a fazer conquistas, porque a maioria das pessoas que forem fazer conquistas, elas vão provavelmente fazer para jogos que ainda não tem conquista nenhuma, e que muito provavelmente com isso não vão ter nenhum endereço identificado. Certo? Então, é isso que eu vou mostrar, que é isso que eu vou ensinar nessa aula. Eu peguei aqui um jogo de Nintendinho, é um homebrew, foi lançado acho que ano passado, em 2019, e é um jogo simples, então é um ótimo exemplo de um jogo para ensinar a encontrar os endereços dele na memória, tá? Ele ainda não tem nada identificado, deixa eu só jogar um pouquinho para mostrar para vocês como ele é. Então, ó, pra quem já jogou aquele VVVVVVV, até hoje não sei se essa é a pronúncia, ou se eu deveria só falar B. Enfim, é um jogo de computador acho que é Steam, deve ter saído também para os videogames da época que ele foi lançado. E ele é muito parecido, na verdade esses gráficos são iguais, só que ele é um joguinho de plataforma e tal. E aí alguém fez um jogo, vamos dizer, em homenagem ao V, que é esse joguinho aqui. Só que esse aqui basicamente é um Endless Runner, é um gênero de jogo que tu tem que sobreviver o máximo de tempo possível. E é basicamente isso. Então é um joguinho bem simples, ótimo pra gente encontrar nossos primeiros endereços. Certo? Então, pessoal, olha só. Para encontrar endereços, a gente vai... Deixa eu dar uma pausada aqui. O nome desse joguinho é N. Claramente fazendo uma referência ao V, né? Mas assim, ó, a parte para encontrar endereços vai ser nessa própria janela do Memory Inspector. E vai ser essa parte superior aqui, ó. Na verdade, até aqui. Essa parte que eu estou aqui circulando com o cursor do mouse é a parte do emulador, do Memory Inspector, para a gente encontrar endereços na memória, tá certo? Então, a gente começa aqui, vou explicar aqui, aba por aba, ou parte aqui, parte por parte, né? Então essa primeira parte aqui é quando queremos fazer uma nova pesquisa. Bom, para começar uma nova pesquisa de endereço, a gente vai clicar no reset. E aí o emulador aqui já identificou o seguinte, ok, existem 65.536 endereços na memória desse jogo, certo? E aí a gente tem aqui coisas que a gente pode selecionar. Esse primeiro campo aqui é se a gente quer pesquisar na memória inteira, ou somente na memória do sistema, do console, que são os endereços de 0 até esse aqui, 07FF, ou se queremos pesquisar na memória do jogo, que são os endereços de 6.000 a 7FFF, ou se queremos nós mesmos escolhermos a parte da memória que a gente quer pesquisar. Então, por padrão, deixa a memória inteira, certo? Que aí, né, com certeza vai estar, o endereço que a gente está pesquisando vai estar na memória inteira.
Então, por padrão, vamos deixar em all aqui, que é a memória inteira. Tá. Esse segundo campo é o tipo, não, o tamanho do endereço que a gente quer pesquisar. Naturalmente, a gente, vamos dizer, provavelmente não vamos saber de cara o tamanho do endereço, mas vamos ter uma boa ideia, né? Dependendo do que a gente está pesquisando. Eu ainda não expliquei nesse curso o que exatamente são um endereço 8 bits, 4 bits, 16 bits e 32 bits. Então eu vou explicar aqui, que é bem fácil, vai ser uma explicação bem rápida, e é o seguinte. Então, o que é um endereço 8-bit? Um endereço 8-bit é um endereço um endereço tipo esses aqui, que são compostos por dois números. Então, um endereço que é composto por dois números, dois algarismos, na verdade, porque estão aqui no sistema hexadecimal, tem letras aqui de vez em quando. Então, quando é composto por dois dígitos, então é um endereço de 8 bits, tá? Então, naturalmente, com isso, o que seria um endereço de 4 bits? Bom, o endereço de 4 bits é apenas um número, certo? Apenas um dígito. Então, aqui, ó, esse 7 é o endereço de 4 bits. Essa letra E é o endereço de 4 bits. Esse número 1 aqui é o endereço de 4 bits. Já o BE é o endereço de 8 bits. 9C é o endereço de 8 bits. 33 aqui é o endereço de 8 bits. Então, vamos pegar aqui o endereço de 8 bits 070. É esse primeiro aqui. 60, né? 60. O endereço de 8 bits 42. Opa, vamos ver aqui. 40 e 40, 41, 42. Esse aqui. Opa, desculpa. Esse aqui. 42, então é 00. Endereço de 8 bits 42 é 00. Endereço de 8 bits 48 é o tá valendo nesse momento 4A, tá? E o endereço de 4 bits 31, só que o lower 4, que é a primeira parte, né? Então o 31 4 bits lower 4 é o 0 e o upper 4 é, nesse caso aqui, 0 também. Tá? Deixa eu mostrar, porque quando a gente está trabalhando com o Achievement Editor que eu queria. Quando a gente está trabalhando com conquistas, vou colocar aqui, criar uma nova conquista para mostrar para vocês. Deixa eu colocar qualquer condição, porque a gente pode escolher aqui, ó, na parte do tamanho do endereço, tem aqui, né, 8 bits, 16 bits, 24, 32, enfim, tem todas essas opções. Só que não aparece aqui 4 bits. Por quê? Porque a gente indica o endereço 8 bits e aí a gente indica se a gente quer o primeiro dígito ou o segundo dígito. Então deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui, EA, é o 46, então endereço 46, e aí se a gente quer a letra E, a gente bota aqui lower 4. Se a gente quer a letra A gente coloca upper 4, tá certo? É porque não vai ter opção 4 bits aqui, a gente tem que escolher se é o primeiro dígito, lower 4, segundo dígito, upper 4. Agora, se a gente quer EA, aí é o endereço 8 bits. Então, colocamos 8 bits. Daí, vai pegar aqui EA, né? O endereço inteiro aqui. Ok, então, creio que está claro até aqui. Então, 4 bits e 8 bits. Vamos explicar o 16 bits. Bom, então, por lógica, o que seria o 16 bits? Se 4 bits é um dígito, 8 bits é 2 dígitos, então 16 bits é 4 dígitos. Então a gente pode mudar aqui o... Não, primeiro eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o endereço 16 bits no 040.
Tá? Vamos abrir de novo ali. Então aqui, ó, eu quero 16 bits, não pode ser do 046. Vamos lá aqui, 46. Então seria o valor EA97. Tá? Então, ó, EA97. Essa condição aqui seria verdade, porque o endereço 46 nesse momento está valendo EA97, certo? Então, o endereço 040, quanto é que está valendo? 57BE. Então, opa. Peraí, deixa eu ativar aqui. 57BE, ok. Então, o endereço 16 bits é quando escolhemos um endereço e aí é composto pelos 4 dígitos. Tá? Então é isso mesmo? Na verdade, o 16 bits é quase isso. Eu quis explicar o que seria a conclusão lógica primeiro, mas ele tem uma peculiaridade. Olha só, prestem atenção aqui que o 040 está aqui como 57BE e a gente pode mudar a exibição da memória para o formato 16 bits, só para ele colar, né, endereços de 4 em 4 dígitos, ficar mais fácil de visualizar. Mas prestem atenção aqui, ó. O 040 está 57BE. Olha o que vai acontecer quando a gente muda a visualização da memória para 16 bits. Opa, o que aconteceu aqui? Ele inverteu. Ele se transformou em BE57. Tá? Então, o endereço 16 bits aqui do endereço de memória 040, ele na verdade ele não é 57BE. Então, o endereço 16 bits, ele é sempre invertido. Tá? Então, a gente é BE57. Tá? Então, sempre que a gente for lidar com endereços 16 bits, os dois, vamos dizer assim, né? Aqui no 8 bits estava 57BE. Então, o endereço 16 bits de 040, ele, na verdade, a segunda parte dele vem para frente e a primeira vai para trás. Certo? Ele inverte. Então, o endereço 16 bits de 040 é BE57. Vamos olhar algum outro exemplo aqui, ó. 46 pode ser. Então, olha só. A princípio, a gente pensaria que o endereço 16 bits do endereço 46 seria EA97. Né? EA97. Mas está errado. Quando a gente muda a visualização para 16 bits, ó, pode reparar, o 46 mudou para 97EA. Então, o correto é 97EA. Certo? Ah, por que é assim? Boa pergunta. Também não sei exatamente por que é assim, mas a memória guarda dessa forma. Então, importante lembrar, 16 bits, ele é sempre de forma invertida. Aí, já vou responder uma coisa aqui que pode surgir. Se vocês repararem, ó, vamos pegar, pode ser essa linha aqui, a linha dos os 4 primeiros endereços 8 bits ou os 2 primeiros endereços 16 bits. Então, olha só, tá. O que eu acabei de falar o que eu acabei de explicar é verdade, né? Então, 2D93, 8843, vamos 16 bits, ele vai inverter, virou 932D, 4388. Então, o endereço 16 bits 010 vale, na verdade, 932D. E, por exemplo, o endereço 16 bits 12 vale 4388. Mas alguns de vocês podem se perguntar, e quanto vale o endereço 16 bits de 11, do endereço 11? Bom, se fosse endereço 8 bits do 11, tá aqui, bem facinho, 93. Mas é possível ter o endereço 16 bits do 11, já que quando eu clico aqui para a memória exibir 16 bits, fiquei confuso, né? Não está aparecendo aqui. Mas eu explico para vocês, sim, existe o endereço 16 bits do 11.
ele segue a mesma lógica. Então, tá aqui, ó, endereço 16 bits do endereço 11. Teoricamente seria 9388, mas a gente aprendeu que endereços 16 bits são invertidos, então o endereço 16 bits do endereço 11 vale, na verdade, 8893, tá? Ele existe, tu pode usar ele da mesma forma que o endereço par. A única coisa é porque aqui na exibição da memória ele acaba não aparecendo, né? A memória acaba agrupando o 93 aqui no começo, o 88 aqui no segundo, e aí acaba não dando para visualizar. Mas isso aqui é só uma forma de mostrar a memória. Tá? A gente tem acesso sim a endereços ímpares 16 bits. É só olhar aqui na maneira 8 bits e saber que eles, na verdade, estão invertidos. Então, o 16 bits do endereço 11, ele vale, olhando aqui, né? Seria 9388, 16 bits é invertido, então 8893. Ok. Vamos para endereços 32 bits. 32 bits, por conclusão lógica, se endereços 16 bits são 4 dígitos, então endereços 32 bits são 8 dígitos, tá? Então, e eles são invertidos ou não são? São também invertidos. Eles começam do último, e aí vai para o penúltimo, vai para o antepenúltimo e vai para o primeiro, tá? Então, ó, vamos reparar aqui, exibindo a memória como endereços 8 bits, ele está como 2D 938843. Vamos exibir a memória em 32 bits para os endereços serem agrupados de 8 em 8 dígitos. Vamos lá. Ó, inverteu tudo. Ó, vamos lá. O último era o 43. No 32 bits ele virou o primeiro. O penúltimo era o 88. No 32 bits ele virou o segundo. O antepenúltimo era o 93. Ele virou aqui o terceiro. E o 2D, que era o primeiro, virou o último. Tá? Então, endereço de 32 bits eles invertem completamente. Então, vamos lá, vamos adicionar aqui, ó. Endereço 32 bits de 010, quanto que ele vale? Na exibição 32 bits ele está como, na exibição 8 bits ele está como 2D 938843. Então, eu já sei que é o contrário. Começa do final e vai até o começo. Então, 438893 2D. Então, o endereço 32 bits do endereço 10, ele vale esse valor aqui, pelo menos nesse momento aqui da memória. De trás para frente, 438893 2D. Tá aqui. Vamos pegar o endereço ímpar. Vamos pegar o 11. Quanto vale o 32 bits de 11? Já que a gente não vai conseguir visualizar aqui, mas pela lógica que a gente aprendeu, a gente sabe o seguinte, né? O 11 são esses 4 endereços e ele começa de trás para frente. Então, o endereço 11 de 32 bits vale, vamos lá, começar de trás para frente, ele começamos pelo quarto dígito, o último aqui, então ele é 10 43 88 93. Beleza, galera? Então a gente pode usar qualquer endereço de qualquer tamanho, existe. Talvez não dê para visualizar tão fácil, mas entendendo a lógica, a gente pode usar qualquer um deles. Qualquer tamanho, qualquer endereço de qualquer tamanho. Beleza? Mas por que existem endereços 16 bits, 32 bits, 4 bits, 8 bits? Bom, um endereço 8 bits, ele só guarda, ele só pode guardar até 255. Né? O tamanho máximo de endereço 8 bits é FF. Quanto é FF? Vamos abrir nossa calculadora aqui. Ó, em hexadecimal,
já está como programador, ok? FF vale 255. Então o endereço 8 bits, o número máximo que ele consegue guardar é até 255. Ele só pode guardar de 0 até 255. Então se a gente está jogando um jogo e o jogo quer guardar um número que seja maior do que 255, não cabe no endereço de 8 bits. Então a gente precisa usar o endereço 16 bits, ou que é a mesma coisa que dois endereços 8 bits, certo? Digamos, um jogo que guarda pontuação e a memória quer guardar o valor de 12 mil pontos. Não cabe no endereço 8 bits, né? Então, ela vai usar o endereço 16 bits. Ou, né, vão ser dois endereços 8 bits, um do lado do outro. Por exemplo, quanto cabe no endereço 16 bits? O valor máximo vai ser FF. Então, é equivalente a 65.535. Então, no endereço 16 bits, eu consigo guardar até o número 65.535. Então, se eu tenho um jogo lá que eu só posso chegar até 10 mil pontos, então o jogo vai usar um endereço 16 bits para guardar, né, de 0 até 10 mil pontos. De 0 até 10 mil, ele vai usar o endereço 16 bits. Tá? Então, beleza. E o endereço 32 bits pode guardar até quanto? Vamos colocar aqui, mas 4 Fs. FF. Então o endereço 32 bits, que são 4 endereços 8 bits, né, um do lado do outro, ele pode guardar até esse valor aqui de 4 bilhões 294 milhões 967.295. Então isso aqui mais o zero. Então o endereço 32 bits guarda esse valor gigante aqui. Tá certo? Beleza, galera. Então acredito que está explicado os possíveis tamanhos de endereços, né? Então vamos voltar aqui à parte da nossa pesquisa. Então, a maioria dos endereços a gente geralmente deixa como padrão 8 bits, tá? Que se não for um caso assim que é um número muito grande, tipo pontuação, que é 10 mil, pode ser 10 mil, 15 mil, geralmente os valores são guardados em endereços 8 bits. Ok? Então, a princípio, deixamos como padrão 8 bits. Recomendo deixar como padrão 8 bits. Então, ok. Para iniciar uma nova pesquisa, como eu falei antes, a gente clica no reset. Beleza. Esse campinho aqui seria para, se a gente está aqui na memória, a gente quer pesquisar só um pedaço da memória, daí aí aqui a gente coloca qual pedaço, né? Mas eu recomendo deixar a memória inteira. E agora, isso aqui, o que é isso aqui? Tá, vamos lá. Vamos pesquisar já nosso primeiro endereço. Deixa eu só tomar uma aguinha. Ok. Opa, deixa eu abrir o jogo. Vamos pesquisar como nosso primeiro endereço. Eu quero pesquisar aqui o nosso melhor tempo até então. Aqui é o tempo atual, da run atual, né? E aqui é o melhor tempo que já está registrado até agora. Então, no meu caso aqui foi 15 segundos e 11 centésimos, milésimos, nem sei. Então vamos pesquisar. Tá, deixa eu pausar. Vamos pesquisar. Bom, a gente não tem como ter certeza já de cara como a memória está guardando esse tempo aqui. Ela pode estar guardando, por exemplo, no endereço 8 bits o valor 15 e no endereço 8 bits também o 11, que são aqui os centésimos. Ou ela talvez esteja guardando em um endereço 8 bits só a quantidade total de milésimos, de décimos aqui, desculpa, realmente vai ser complicado, não sei. Vou chamar de milésimos, vai. Enfim. Então, talvez está guardando. Vamos supor, em cada segundo tem 100
Eu acho que é centésimos. Enfim, centésimos. Acho que cada segundo tem 100 centésimos. Então, em 15 segundos, teriam 1.500 centésimos. Então, talvez a memória do jogo está guardando a quantidade total de centésimos, que seria 1.511. Opa, então se for 1.511, estaria no endereço 16 bits, provavelmente. A gente não tem como ter certeza, né? Então, a gente tem que fazer uma teoria aqui, pensar diferentes formas de como a memória pode estar guardando o valor que a gente quer e pesquisar. Se a gente não achar nada, vamos... então talvez está guardando dessa outra forma aqui. Tá? Mas, a princípio, a forma mais lógica, mais simples, eu acredito, seria estar guardando em um endereço 15 e em outro 11, eu penso. Então vamos seguir por isso aí primeiro. E aí como é que a gente faz essa pesquisa? Tá, então o jogo pode tanto estar rodando quanto pausado, não tem problema. Vou deixar pausado. Vamos pesquisar o 11. Então eu já cliquei aqui em Reset para iniciar uma nova pesquisa. Quando eu clico em Reset, que é para iniciar uma nova pesquisa, o emulador faz o seguinte. No momento que eu cliquei no Reset, no frame que eu cliquei, ele guarda na memória dele todos os valores de todos os endereços, tá? Então ele guarda. Como eu cliquei nesse frame aqui que está pausado, ele guardou todos esses endereços, todos esses valores de todos esses endereços que vocês estão vendo na tela. Já que eu cliquei nesse frame aqui para iniciar a pesquisa. Certo? Então, o que a gente faz para encontrar um endereço é o seguinte. A gente faz filtros, pesquisas, nesses endereços guardados da memória, tá? Nesses endereços da memória que o emulador guardou, a gente começa a comparar, fazer pesquisas nele. Vou mostrar para vocês na prática como é que é. Tá, então eu cliquei no Reset, a pesquisa foi iniciada. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero, nesses endereços da memória inteira até agora, pesquisar os endereços que tenham um valor 15 nesse momento. Então como é que eu faço? Eu vou pesquisar aqui igual, eu vou querer igual a 15, né? E aqui eu estou pesquisando uma constante, que é um número único, 15, podia ser 12, 10, 8, 5, qualquer número. Então a gente vai em constante, queremos o número 15, ok? E aí eu faço o filtro. Então, dos 65.536 endereços, que é a memória inteira, ele vai pesquisar em todos os endereços da memória inteira, os que valem nesse momento 15. Ok, filtrei. Então, o emulador filtrou 94 endereços, tá? Então, daqueles 65.536, apenas 94 valiam 15. Bacana. Então, tá aqui os endereços. Todos os endereços que valem 15 estão aqui. Para quem sabe, né, em hexadecimal, o F é 15. O 15 em decimal é F em hexadecimal. Então, por isso aqui está como F. Então, achou 94 endereços, já facilitou bastante nossa vida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco para alterar esse valor aqui, né? Vamos supor, eu continuo jogando e aí eu bato meu recorde para 18. Aí, agora eu vou fazer um novo filtro, pesquisando qual desses endereços que valem 15 que mudaram para 18. Só que aqui, 15 é um tempo muito bom. Se eu for ficar jogando aqui, vou demorar muito para passar 15. Então eu vou resetar o jogo. Não tem problema resetar o jogo. O filtro continua. E eu vou pegar um outro recorde, só que menor que 15 para facilitar a vida. Deixa eu pegar uns 3 segundos aqui. Enfim, 3 segundos tá bom. Então, desses endereços que valem 15, pode ver que a memória já continuou mudando aqui, porque eu fui jogando, né? Fui jogando o jogo. Enfim, então eu quero saber o seguinte. Dos 94 endereços que estavam com valor de 15 quando o meu recorde era 15, quais deles agora valem 3, já que o meu recorde nesse momento é 3. Então, eu só coloco aqui um 3
e faço um novo filtro. Opa, deu nenhum. Deu nenhum, então talvez, pode ser por diversos motivos. Talvez o endereço que guarda o tempo, ele não guarda como um número hexadecimal, que é o F. Ele talvez guarda como um 5, é possível. Ou talvez ele guarde com a quantidade de centésimos total, também é outra teoria possível. Vamos fazer o seguinte, em vez de usar 15, que em hexadecimal é F, não, vamos usar endereços vamos usar o tempo só até 9, que até 9 em decimal e hexadecimal vale a mesma coisa, né? Então, a gente vai iniciar uma nova pesquisa. Como é que inicia uma nova pesquisa? Clica no reset. Clicamos no reset, o emulador guardou todos os valores, todos os endereços, e agora eu quero filtrar só os endereços que valem 3. Filtrei, ok. Vou bater meu recorde agora para um valor maior que 3. E ok, 4, tá bom. Então, agora eu quero pesquisar dos valores dos endereços que valiam 3 quando o meu recorde era 3. Quais desses endereços agora valem 4, que o meu recorde é 4. 4 segundos. Filtrei. Opa, mudou de 800 e pouco endereços só para 4. Tá, interessante. Vamos jogar mais um pouco para bater o recorde para 5 segundos. Ou mais, vamos lá. Ok. Opa, aqui, 5. Opa, vocês perceberam que no momento que passou de 4 para 5 segundos, todos esses aqui mudaram para 5 segundos, para 5. Então eu estou bastante crente nesse momento que parece ser esse aqui mesmo, que guarda a quantidade de segundos. Tá certo, galera? Então, deixa eu explicar um negócio para vocês sobre a memória do Nintendinho. É que se vocês repararem aqui, tá como System RAM e esses 3 de baixo tá como Mirror RAM. Mas se vocês repararem, vamos ver se eu consigo 6 segundos. Ok, olha lá. Ela tá atualizando junto, os 4 endereços atualizaram juntos. É que assim, ó, no Nintendinho especificamente, por algum motivo, confesso que não sei porquê, mas assim, a memória, ela guarda, digamos assim, vamos supor que a quantidade total de endereços da memória do jogo Nintendinho fosse 4.000 endereços. A gente viu que, na verdade, 65.000, mas vamos fingir que é 4.000, só para facilitar a explicação. Então, a memória ela vai de 0 até 1.000. Essa é a memória original. É a memória que tem todos os endereços. Todos os endereços do jogo, na verdade, vai de 0 até 1.000 só. Mas, por algum motivo, a memória do Nintendinho guarda 3 cópias. 3 cópias exatamente iguais. No caso, de 1001 até 2000 é a primeira cópia. De 2001 até 3000 é a segunda cópia. E de 3001 até 4000 é a terceira cópia. Então, por isso que ele acabou achando aqui 4 endereços, mas foi um endereço da memória original e 3 das 3 cópias do Nintendinho. Então, o mais adequado, o correto, é a gente sempre usar o endereço da memória original, tá? Ignorar os endereços da memória espelho aqui, que são as 3 cópias que existem aqui, tá? Então, uma coisa que a gente até pode fazer, já acabo mostrando outra funcionalidade para vocês, é selecionar aqui os endereços e excluir eles da pesquisa, do filtro. Ó, é o que eu fiz agora. Então, fiquei aqui só com esse endereço, que indica a quantidade de segundos. E ele está aqui. Acredito que ele é exatamente o endereço que eu estava pesquisando, procurando. Que indica aqui 7 segundos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui. Vou fazer uma nota dele
e vou salvar. Então, eu vou botar best time, que é o endereço do meu recorde, best time seconds, né? Vamos sempre priorizar, priorizar não, o correto é fazer as notas em inglês, tá? Porque é a linguagem padrão do site. Então a gente faz as notas em inglês. Best time seconds, que é 7 segundos aqui. Aí eu clico para salvar a nota. Pronto, tá salvo. Uma vez que eu cliquei aqui para salvar a nota, o que aconteceu? Essa informação foi para a base de dados do RetroAchievements e qualquer outra pessoa que carregar esse jogo no computador dela, no emulador dela, e abrir o Memory Inspector, agora vai ter acesso a essa nota que eu fiz, tá? Então essa nota não é local, não é só para mim, não é local. Ela vai para o site e fica disponível agora para qualquer pessoa que abrir o jogo e abrir o Memory Inspector e for checar as notas que já foram salvas. Bacana? Tá. Então, já deixa eu dizer o seguinte, que eu reparei aqui que esse endereço é 7 segundos, mas vocês vão notar que quando vocês forem pesquisar endereços nos jogos, que os endereços importantes para criar as conquistas, muitas vezes eles vão ficar bem pertinho um dos outros. Então, olha um negócio que eu já reparei com a minha experiência aqui. O seguinte, bom, o 7 é a quantidade de segundos, né? Bacana. Mas olha aqui, os centésimos, ele está como 47. E aqui do ladinho dos 7 segundos, eu já reparei que aqui, ó, esses endereços estão valendo 4 e 7. Então, muito provavelmente, esses aqui já são centésimos. Vamos só jogar um pouquinho aqui para mudar esse valor e ver se muda ali realmente. Dei um ESC aqui. Ah, tá. No caso eu tenho que bater esse recorde. Vou tentar só uma vezinha aqui, senão eu dou reset. Opa. Vai lá, mais uma vezinha. Aqui, tentei, pulei ali. Vamos de reset. Ok. Que é mais rápido. Então, opa, meu recorde agora é 2,39. Olha lá, 2,39. Ah, então já facilitou minha vida. Nem vou precisar fazer filtro para pesquisar os centésimos, porque já está aqui do ladinho. Então, anotamos aqui, best time. Como é que eu chamo agora? Não sei como é que é centésimos em inglês. Provavelmente poderia fazer assim, of a second, one. Rapaz, nem sei falar isso aqui em inglês, mas sei que faz sentido. Que é uma parte de 100 de um segundo. Na verdade, essa seria uma de 10 de um segundo. Posso colocar dessa forma? Ou eu posso colocar assim também. Seria 00x 0 para indicar que o x é o número do tempo. Pode ser? Pode ser. Dessa forma aqui acho que fica claro. Então vou salvar assim, best time aqui. E aí os segundos aqui já para manter o padrão. Eu boto 0x00, pode ser também. Na verdade aqui eu vou deixar assim. Não, ficou estranho aqui o... Então vou botar um tracinho aqui. Bacana. Pode ser dessa forma, deixo tantos seconds. Enfim, faz a nota da forma que tu achar que vai ficar mais clara, tanto para ti, quanto para um outro jogador ou desenvolvedor que for lidar aqui com as tuas notas. E aí tu tenta deixar ela da forma mais clara possível. Acho que assim tá bom. Vou botar aqui também. Essa aqui vai se chamar... Vou copiar aqui. Que daí eu só altero. Aqui. Colo. Essa aqui é o centésimo. Na verdade, essa aqui em português é o décimo, né? E essa é o centésimo. Então tá aqui. 100th, eu acho. 100th of a second.
que seria este número aqui, ok? Nesse caso está como 9, então best time 100th of a second, best time 1/10th of a second, best time second. Então eu já acredito, por lógica, que esse número aqui é esse aqui, né? Esse aqui está como 0. A lógica é ele ser, então eu já vou colocar aqui. Best time. Rapaz, espero que eu nem sei como é que é dezenas em inglês. Não sei. Então vou botar só assim. Que vai ficar óbvio já para quem for lidar com essa memória. Ok. Então tá aí. Bacana. Estão feitas as notas aí. Na verdade eu pesquisaria como é o nome. Mas para agilizar o vídeo deixa assim. Então, vamos pesquisar agora o tempo atual, né? O tempo atual que eu quero achar. Eu até posso fazer o seguinte. Vamos deixar um número aqui. E ok, 4,52. Posso dar uma olhadinha perto? Opa, na verdade já bateu o recorde. Eu quero que fique diferente. Aqui, tá bom. 3,5. Não, deixa o décimo ser um valor maior que 0. Aqui, bacana. 3,49. Uma coisa que eu posso fazer, como eu falei para vocês, os endereços importantes, eles geralmente ficam próximos uns dos outros. Então, próximo aqui do best time deve estar o current time também. Então, está aqui como 3,49. A gente dá uma pesquisada se tem um 3,49 aqui perto. Ó, aqui na mesma linha tem um 3,5. Será que ele está um frame adiantado como 3,50? É possível. Vamos mudar mais um pouco. Aqui 4,12. Sendo que o tempo aqui está como 4,11. Então acredito que é isso aqui. Vamos mais um pouco. 4,36. Aqui ele ficou certinho no mesmo frame. Até porque eu já morri, mas o tempo está registrado ainda. 4,36. Então realmente parece ser isso aqui. 1,50. Aqui ficou como 1,51. Mas aí é culpa da memória do jogo que atrasa ou adianta aqui um frame e tal, mas realmente é esse aqui. Esse endereço aqui é o tempo atual. Então já vamos fazer a nota aqui. Veja que se a gente fosse fazer um filtro e pesquisar, a gente ia acabar descobrindo que realmente é esse endereço aqui. Então já facilitei aqui, agilizei, dei uma olhadinha por perto e realmente ele estava aqui. Então vamos lá. O 1 é o current time. Seconds, exato, second. Boto da mesma forma, mantendo o mesmo padrão. Salvei. Esse aqui é esse aqui. Então vamos lá, vou copiar. Em vez de best time, daí é o current time, que é o tempo atual. 1/10 of a second, bacana. Que é esse 5 aqui, legal, isso mesmo. Está salvo. Vamos salvar agora o centésimo. Vamos lá. Então, em vez de best time, agora é current time. Exatamente, o resto está correto. E então esse primeiro aqui vai ser esse aqui, né? Quando a gente consegue estourar aqui 10 segundos, esse 0 muda para 1. Então ele mudaria para 1 aqui. E então, aquele que eu não sei o nome, em vez de best time, é o current time. Anotamos aqui. Beleza. Então tá aí. Tá identificado bons endereços aqui de tempo, endereços bastante importantes para esse jogo, talvez os mais importantes. Mas eu quero pesquisar mais endereços nesse jogo. Tá? Eu quero pesquisar. Vamos ver o que a gente pode pesquisar mais. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, se a gente estivesse fazendo conquistas para esse jogo, bom, o óbvio seria o seguinte, né?
sobreviva 5 segundos, sobreviva 10 segundos, sobreviva 15 segundos, sobreviva 20, 25, 30 segundos. Acho que até uns 30 seria um valor interessante, pelo que eu já joguei um pouquinho desse jogo antes. Mas enfim. Então, só com os endereços de tempo, na verdade, só com os endereços de recorde de tempo, a gente já faria essas conquistas. Mas a gente pode ser mais criativo ainda. A gente pode fazer uma conquista, por exemplo. Veja que quando a gente morre, a gente sempre começa no meio da tela. E aí a gente quer fazer uma conquista que é o seguinte. Sobreviva 10 segundos só do meio para a esquerda da tela. Só na parte esquerda da tela, essa aqui. E depois a gente quer fazer outra conquista que é sobreviva 10 segundos só na parte direita da tela. Já é um desafio mais criativo. Então, que endereço a gente tem que pesquisar para poder fazer esse tipo de conquista? Essas duas que eu acabei de inventar aqui. Bom, a gente precisa saber a posição do nosso bonequinho na tela, certo? Qual endereço guarda que a gente está aqui nessa parte mais esquerda da tela ou que a gente está na mais direita? Enfim, a nossa posição horizontal na tela, né? Que vai daqui até aqui. Então, ok, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só tomar uma aguinha. Então vamos lá, vamos pesquisar a posição horizontal do bonequinho na tela. Então tá aqui, comecei uma nova run, vou criar um novo filtro. Fazer uma nova pesquisa, desculpa. Nova pesquisa, cliquei no reset. Então todos os endereços da memória estão disponíveis nesse momento. E aí eu vou querer fazer o seguinte. Vou jogar um pouquinho sem mexer o boneco. Ele está na mesma posição de quando eu iniciei o filtro. Então, só que eu não faço a menor ideia de que valor que é, né? Então não dá para eu pesquisar um número, uma constante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar os endereços. Já que eu não mexi horizontalmente o meu boneco, então eu vou pesquisar os endereços que continuaram com o mesmo valor de quando eu cliquei no reset para iniciar a pesquisa. Tá? Quando eu cliquei no reset, ele gravou todos os endereços. Eu joguei um pouquinho. Os endereços, os valores aqui da memória mudaram, alguns. Mas o endereço, suposto endereço aí que guarda a posição horizontal, não é para ele ter mudado, né? Porque eu não mexi o boneco. É para ele ter continuado igual. Então eu vou filtrar só os endereços que continuaram com o mesmo valor de quando eu iniciei a pesquisa. Então, iniciamos a pesquisa no 65.536. Vamos fazer o filtro. Ok, filtrou, tirou fora 10 mil endereços. Sobrou 55 mil. Então, bom, eu posso ficar fazendo isso, né? Ver os endereços que tá igual, vou fazer mais um pouco. Vamos lá. Morri aqui sem problemas, continuei na mesma posição. Quero os endereços que continuaram igual. Ok, aqui ele já começou a cair bem pouquinho. Mais uma vez, não está servindo muito. Então, a gente tem que pensar mais um pouco. Bom, como que deve ser o endereço que guarde uma posição horizontal, né, nesse caso? Bom, se vocês souberem, quem entende um pouco de plano cartesiano, aí eu talvez já, enfim, não. Na verdade nem preciso falar do plano cartesiano, mas assim, a gente no nosso mundo aqui ocidental, a gente sabe que o padrão é as coisas irem da esquerda para a direita, né? Então, a princípio, para ser que um valor da esquerda é para ser menor do que um valor que está na direita, mais à direita. Então eu penso que aqui no canto esquerdo da tela é para ele valer um valor baixo e à medida que o bonequinho for indo para a direita, que esse valor vai aumentando. Tá? A princípio eu acredito que isso seria o mais lógico. Mas assim, se vamos supor, a gente fez o filtro e isso não funcionou, a gente pode testar o inverso. A gente poderia testar, na verdade, o valor começando alto aqui e diminuindo. Poderia ser, mas a princípio eu acredito que deve ser subindo da esquerda para a direita, né?
como eu falei, no nosso mundo ocidental, a gente vai ler um livro, a gente lê da esquerda para a direita, né? Então, o nosso padrão é as coisas serem da esquerda para a direita, então, e aumentando da esquerda para a direita. É para ser o que faria mais sentido. Então, vamos pesquisar dessa forma. Eu já tenho endereços aqui filtrados em 55 mil endereços, ok. Então, eu vou mexer o boneco um pouco para a esquerda e aí eu vou pesquisar os endereços que diminuíram de valor. Entendeu? Vamos fazer isso então. Ok, morri, não tem problema. Aqui é o meio. E fui um pouquinho para a esquerda. Fui um pouquinho para a esquerda. Bacana. Então eu vou pesquisar agora os endereços que têm um valor menor em comparação aos valores deles do último filtro. Ok? Dito de outra forma, os endereços que diminuíram de valor em relação à última vez que eu fiz o filtro. Então vamos lá. Opa, já diminuiu de 55 mil para 36. A princípio é um bom sinal. Vamos fazer isso mais uma vez? Vamos mais um pouquinho para a esquerda e checar se diminuiu mais ainda? Vamos lá. Fui bem rapidinho aqui para garantir que eu não ia morrer. Então vamos checar de novo. Endereços agora que diminuíram mais uma vez. Então o filtro aqui continua correto. É menor que o último valor. Filtramos. Opa, só sobrou 8. E se a gente olhar aqui já de cara, vocês podem ver 49, 47, 49, 47, significa que na verdade são só 2 endereços e o resto é a memória espelho que eu expliquei para vocês. Até já vou deletar ela. Então só sobrou 2 endereços. Vou fazer o seguinte agora. Vou jogar um pouquinho sem mexer, ficando no mesmo endereço. E, ok, não mexi. Lá ficou igual. Até posso fazer o filtro que indica isso que eu quero pesquisar, que é mexi um pouquinho, joguei um pouquinho, mas sem mexer ele. Então, a posição horizontal é para não ter mudado. Faço o filtro, de que comparando que ela continua igual. Filtrei, ok, só sobrou esses. Vamos fazer o seguinte agora, vamos mexer um pouquinho para a direita. Daí é para ele ter aumentado, né? Então, vamos lá. Opa, acabei morrendo. Então, aqui eu lembro que eu estava aqui. Então, agora eu estou aqui. Eu estou um pouco à direita de antes. É para ser um valor maior. Vamos pesquisar. Valores que é maior em relação ao último endereço. Quando o meu boneco estava aqui. Filtrei. Ok, continua esses 2 endereços. Então, vamos ver. Esses 2 endereços são esses 2 aqui. Um é 65, outro 63. E aí eu já posso começar a olhar eles mais de perto, em tempo real. Já que só sobrou esses 2. Ó, realmente está acontecendo aquilo que eu falei, ó. Eu vou para a esquerda, ele diminui. Eu vou para a direita, ele aumenta. E talvez eles façam a mesma coisa aqui. Aí, realmente, qual escolher? Opa, deixa eu ver qual é a diferença deles. Teve um momento ali que eles... tá. Eles estão iguais na maior parte do tempo. De vez em quando muda uma coisinha, um valorzinho ali, quando eu morri. Enfim, ó, aqui ele tá valendo... Aqui eu tô na pontinha da tela, que eu acho que é o último pixel possível. Ou seja, a posição mais à direita possível, ele botou como FF. Que é o maior número possível. Ok. Então realmente eu acredito que vai ser o caso de a gente escolher um desses 2. Tá? Eu acho que a posição mais à esquerda possível é 00. Eu penso, Então a gente escolhe um desses 2, tá? Ou, aí no caso, vocês poderiam ficar fazendo mais testes para tentar descobrir exatamente o que é cada um deles. Mas vou deixar de forma mais básica aqui por enquanto, né? Para não ficar muito tempo no mesmo negócio aqui, para agilizar o vídeo, já que eu quero fazer outras pesquisas. Mas enfim, é esse endereço aqui. Esse endereço ele guarda a posição horizontal, né? Então vou colocar aqui horizontal position. E a princípio, pelo que eu entendi ali, seria 00 é igual a extreme left, posso colocar. E FF, pelo que eu entendi, é extreme right, ou
né, o ponto mais à esquerda, posso botar só left, 00 left, enfim, daí tu coloca do jeito que tu achar que vai ficar mais claro, 00, não, maximum left, vou colocar, maximum left, maximum right, enfim, vai ficar claro para quem entender aqui, já que a pessoa só dando uma testadinha já vai entender. Ok, bacana. Então eu já tenho aqui nesse momento os endereços de tempo e endereço de posição horizontal do personagem. Bacana, galera? Será que faz sentido eu pesquisar? Bom, eu poderia pesquisar o endereço vertical também, né? A posição vertical do bonequinho na tela. A gente não tem controle sobre ela, mas vai que a gente quer fazer uma conquista. Eu tive essa ideia. Eu fiquei pensando como eu poderia criar uma conquista que leve em consideração a posição vertical do personagem na tela. Aí eu pensei em algo que até poderia ser divertido, que é, por exemplo, morra 10 vezes seguidas na parte superior da tela. Acho que seria interessante, seria divertido. Então vamos pesquisar o endereço que guarde a posição vertical do bonequinho na tela. Eu vou teorizar aqui. Penso que a parte mais superior seria 00 e a parte mais inferior seria FF. Pode ser isso, ou pode ser o contrário, né? Estou, por enquanto, seguindo a lógica que foi usada para a posição horizontal. Então, talvez a posição vertical siga essa forma. Aliás, lembra que eu falei aquele negócio dos endereços geralmente ficarem perto um do outro? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu acho alguma coisa que indique a posição vertical. Deixa eu talvez pausar frame. Ah, não. Aqui eu não sei qual está configurado frame por frame. Nesse emulador aqui, map hotkeys talvez. Frame por frame, frame advance, tá como backslash. Deixa eu mudar para essa tecla aqui que eu uso, slash, ok. Talvez mudando. Ah, não, ué. Aquela tecla já estava para outra coisa. Deixa eu tentar mais uma vez. Map hotkeys, frame advance, então eu coloco. Não sei, vamos. Deixa eu ver o que já está sendo usado aqui. Vamos colocar. É que o slash estava sendo usado para outra coisa aqui. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Não. Só vou fazer mais uma última tentativa, não tinha planejado isso. Frame advance, vou colocar. A backlash é o que estava antes. Não, backspace. Vamos ver se vai funcionar. Tá, vai funcionar, eu acredito. Só tem que tirar o modo hardcore, ok. Será que vai funcionar? Pera aí. Não, só serviu para pausar. Bom, deixa pra lá, o frame advance não é necessário. Eu peço desculpas por fazer vocês perderem esse 1 minutinho aí. Vamos de... Não precisa do frame advance. Vamos só olhar aqui. É que eu tô usando outro emulador, é o de Nintendinho. Posição vertical, será que tem alguma coisa que seja fácil olhar aqui perto? Não tô achando não. Realmente não tô achando. Não é esse aqui. Teria que ser um endereço que vai e volta, né? Aumenta e diminui, mas realmente não tô achando aqui de cara. Então vamos fazer a pesquisa. Tá. Vamos iniciar uma nova pesquisa então. Deixa eu iniciar uma pesquisa. Não, aqui, vai. Numa parte alta da tela, iniciei uma nova pesquisa. Iniciei uma nova pesquisa, os valores dos endereços foram salvos nesse momento. E eu vou teorizar aqui que à medida que ele for baixando na tela, o valor vai aumentando. Vamos pesquisar dessa forma. Então, ok. Então eu quero um valor que esteja... fui um pouquinho para baixo, né, como vocês puderam ver. Eu quero pesquisar endereços que aumentaram de valor comparando aos valores
os valores dos endereços quando meu bonequinho estava mais aqui em cima, né? Então esse é o filtro mesmo. Filtrar endereços que sejam maior do que o valor anterior. Filtrei. Ok, já diminuiu de 65.000 para 468. Vamos fazer isso mais uma vez. Vamos aqui mais um pouquinho para baixo, então tem que ter aumentado de novo. Se essa minha teoria estiver certa, cliquei aqui, diminuiu já para 40 endereços. Será que eu consigo passar bem rapidinho? Aqui, bacana, consegui. Então, aqui teriam que ser endereços que aumentaram mais uma vez de valor. Filtrei, foi para 36 e agora ele vai subir na tela para ter diminuído de valor agora, se a minha teoria estiver certa. Então, endereços que agora diminuíram de valor. Filtrei, foi para 4, ok, interessante. Com 3 de mirror, os mirror eu deleto. Sobrou só esse, será que é esse mesmo? Olha, parece ser, hein? Diminuiu de 88 para 65, nem preciso ficar filtrando mais, posso só ficar olhando ele, já que só sobrou ele. Ok, ele subiu lá, foi para 46. Tá. Eu morri aqui. Vou começar de novo. 88, 57. Lá em cima, 41. É que realmente ele não parece ser de 00FF, mas a lógica parece estar certa. Ele vai aumentando ou diminuindo. Se ele está mais para baixo, ele aumenta. E se ele está mais para cima, ele diminui. Então parece ser isso mesmo. Acredito que o menor é 40 ou 30F, alguma coisa do tipo. E o mais para baixo, eu não sei quanto é que é, mas parece ser AF, alguma coisa do tipo. Dá mais uma olhadinha. Se eu tivesse o Frame Advance aqui, que eu não consegui configurar no emulador, mas facilitaria, né? Eu conseguiria achar o frame máximo da posição maior, né? Então, seria assim que eu pesquisaria. Mas aí eu não quero ficar perdendo tempo aqui configurando, já que eu não consegui de forma rápida. Mas é isso aí. É isso aí. Achamos o endereço que guarda a posição. Ó, na verdade ele estava aqui, ó. Ele estava perto. Mas eu acabei não conseguindo identificar a olho nu. Às vezes não é tão fácil. Mas parece esse aqui mesmo. Então, esse é o endereço da posição vertical, né? Opa, tá aqui. Vertical position. E eu vou colocar por enquanto aproximadamente 40 é o top, né, da tela e aproximadamente B0 é o bottom, tá? Então é isso aí. Salvei a nota. Deixa eu só ver se ele salva esses. Ok. Então é isso. Já temos endereços bastante interessantes aí para criar conquistas, tanto de tempo quanto de sobreviver em um lado da tela, sobreviver do outro lado, ou morrer tantas vezes seguidas na parte superior ou na parte inferior. Eu vou deixar aí, ó, esses endereços já estão identificados. Fica aí o desafio, quem quiser pegar esse jogo para fazer conquistas, já dei até ideias legais aqui. Vou deixar para um de vocês. Vocês que são iniciantes, né? Peço até se tem alguém que já é mais experiente, que deixe para um iniciante que está assistindo esse vídeo e que queira criar conquistas para esse jogo aqui. Já ajudei a identificar os endereços e aí você pode testar suas habilidades das aulas anteriores, né, de como fazer conquistas, já com os endereços identificados. Mas é importante também, claro, você aprender, pegar um outro jogo para aprender a você mesmo pesquisar os seus endereços, né? Então, bacana, pessoal. Vou ficando por aqui. Já dei acredito que uma boa ideia aqui de como se faz pesquisas, né? Vamos só dar mais uma explicada em todas as outras opções. Olha só, o que significa cada uma. Essa aqui é igual, essa aqui é menor, essa aqui é menor ou igual, isso aqui é maior ou igual, e isso aqui é diferente. Então, eu quero pesquisar o endereço que é diferente da minha filtrada anterior, né?
Ou de quando eu iniciei a pesquisa, opa, daí eu clico aqui, diferente. Não, eu quero pesquisar endereço que não mudou, ou seja, continuou igual. Aí eu vou no igual. Endereço que aumentou, endereço que diminuiu. Beleza. Então tem todas essas opções. Aí o que eu tenho mais de opção aqui? Eu tenho, eu quero um endereço que seja igual a um valor específico. Igual ao 6, igual ao 15, igual ao 28. Então eu uso esse constante. Aí tem a opção de last value, que é o que eu já usei diversas vezes aqui, né, pesquisando esses endereços, que é o valor anterior. Então, comparar ao valor anterior. Mas tem a opção aqui também, o last value plus. O que é isso? Eu tenho um endereço que vale... não sei quanto vale, mas eu fiz alguma coisa aqui no jogo que eu imagino que ele aumentou em 1. Imagino que ele agora, se ele era 6, ele deve ser 7 agora. Se ele era 20, ele deve ser 21 agora. Então eu pesquiso um endereço que seja igual ao valor anterior mais 1. Bacana? Por exemplo, eu tenho um jogo que eu tenho, sei lá, uma quantidade de maçãs que eu posso arremessar, tipo no Aladdin de Super Nintendo. Mas vamos dizer que por algum motivo o jogo não mostra a quantidade na tela de maçãs que eu tenho, então eu não sei. Então eu arremesso. Então se eu coletei uma maçã, eu faço a pesquisa. Bom, agora eu tenho igual ao valor anterior mais 1, já que eu coletei uma maçã. Ou eu arremessei uma maçã e perdi uma maçã, aí seria, então, agora o endereço que é igual ao anterior menos 1, certo? Então tem essas opções aqui de anterior mais um número que a gente escolhe ou anterior menos o número que a gente escolhe, tá? E esse initial value, o que é? Bom, a gente iniciou um novo filtro, reset. Aí eu fui fazendo um monte de filtro aqui. Vou clicar em qualquer coisa aqui, constante que seja igual a 8, filtrei, aí depois eu quero que continue igual a 8. Pode ver que a cada filtro que a gente faz, ele guarda aqui, ó, já fez 3 filtros. Então agora eu quero que seja maior que o valor anterior. Ih, não sobrou nenhum, volta, ó, aqui a gente pode voltar, tá? Voltar para o filtro específico. Então voltei, né? Já que meu filtro foi ruim, foi para nenhum. Então eu vou voltar. E aí eu vou teorizar outra coisa aqui. Não, então que continua igual ao último valor. Ok. Sobrou 400 e pouco. Enfim, mas daí eu cheguei aqui no meu quarto filtro que eu fiz. E eu quero comparar de novo ao primeiro valor, lá de quando eu iniciei a pesquisa. Daí eu volto aqui, ó. Initial value, tá? Que é para comparar ao valor de quando eu iniciei a pesquisa, ou seja, do 1, né? Não, na verdade nem do 1, quando eu cliquei, que não tinha filtro nenhum, esses valores, o primeiro, o inicial. Ok, então é isso que é o initial value. Tá, vou mostrar então o que é esse botão aqui do... Como vocês viram até agora, eu sempre usei o botão do Filter Once, que é para, fazer o filtro. Mas tem esse aqui, Continuous Filter, o que é isso? Vou mostrar para vocês. Iniciamos uma nova pesquisa. E agora eu quero que o emulador fique filtrando frame a frame endereços que ficam valendo 0. Então eu vou botar igual a constante 0. E aí eu vou fazer o seguinte, Continuous Filter. O que isso significa? Significa que a cada frame ele vai ficar filtrando. Ó, cliquei... Então, ó, ele tá todo frame, ele tá filtrando todos os endereços da memória que estão continuando valendo 0. Estão valendo 0 e não mudam. Então, ó, frame a frame, tá? Acho que sobrou 18.300. Ó, mudou aqui, diminuiu mais um pouco. Tá diminuindo, tá vendo? Então, todo frame ele tá filtrando. Então, filtra cada frame. Então, tem essa opção também. Tá? E aí, deu, quero parar de fazer esse filtro constante. Daí eu só clico em Stop Filtering. Daí sobrou esse resultado aqui que a gente pode continuar trabalhando agora de outras formas, né?
voltar a filtrar só uma vez e tal. Então é para isso que serve o Continuous Filter. Ok, o Exclude Selected já ensinei para vocês. E o Bookmark Selected, eu acredito que deixa eu clicar. Ah tá, é para adicionar o endereço no Bookmark que eu ensinei para vocês da última aula. Que é quando eu quero endereço assim, separar uma lista de endereços que estão muito longe um dos outros na memória. E aí eu quero colocar eles aqui numa lista para poder ficar olhando para eles, né? Todos eles ao mesmo tempo, né? Já que eles não estão longe um do outro aqui na memória. Daí eu adiciono no Bookmark. E aqui tem outras opções. Tem como congelar o endereço, que é... Eu tenho um endereço, aí eu venho e congelo ele, ou seja, eu faço com que o emulador não deixe mais ele mudar de valor. Pode ser útil em alguns casos. Então, congelei, vamos pegar aqui o endereço que está mudando toda hora, vamos ver, esse aqui não... Esse aqui está mudando toda hora. Adicionei ele, aqui no Bookmark, não adicionei. Ah, tá, é porque ele é aqui que eu tenho que clicar, né? Isso, Esse... da lista dos filtrados, aí eu clico no Bookmark, ó, daí tá, beleza. Então, deixa eu deletar esses aqui, Remove Selected, ok? Mas eu quero pegar o endereço aqui, vou iniciar um novo filtro, qualquer coisa que ficou igual ao último valor, para ter bastante endereço. Eu quero ver se eu acho um que está mudando toda hora. Esse aqui. Adiciono no Bookmark, tá mudando bastante. E aí eu vou congelar ele, ó. Ele tá mudando toda hora, tá vendo? Então, congelei. Ó, ele tava no valor BB na hora que eu cliquei para congelar. E ele tá agora como congelado. Enfim, pode ser útil, talvez, para vocês. Esse é um negócio já mais avançado e tal. Mas a princípio é isso, pessoal. O grosso aqui já tá explicado. Então, tem essas ferramentas aqui. É o que vocês vão usar para encontrar os endereços do jogo de vocês. Bacana? Bom, vou ficando por aqui então. Peço para vocês deixarem suas dúvidas nos comentários. Dar um like no vídeo. Se inscrever no canal quem não é inscrito ainda. E deixo aí o desafio para quem é iniciante em fazer conquistas aqui para esse jogo, que é bem divertidinho aqui. E eu já identifiquei endereços bem interessantes para criar conquistas. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima e falou!